Bonjour! E vamos explorar agora os trânsitos, os movimentos do mês de maio. Como que vocês estão se sentindo? Vocês já pararam para perceber que nós estamos agora na metade do ano praticamente? Eu dormi ontem, era final de ano. Agora eu já estou praticamente no meio do ano. O que que é isso, gente? Eu estou em choque. Eu sei que a vida passa mais rápido quando a gente fica mais velho, né? Mas poxa, ninguém me avisou que ia ser tão rápido. Bom, os trânsitos de maio. Maio é um mês muito importante porque ele tem marcadores importantes de virada. Então, assim, o processo de mudança que a gente está vivendo, que é um grande fechamento de ciclo, tá? E que começou lá em março de 2023, com Saturnão entrando num signo mutável que é Peixes, que é o quê? Conectado diretamente com esse Júpiter pela astrologia clássica. Agora, o bonitão, que é o regente, que é Júpiter, ele vai entrar em Gêmeos, tá? Gêmeos é uma debilidade, mas lembra que aqui a gente está tratando de astrologia natal, então depende do seu contexto de mapa, tá? Porque se o seu Mercúrio estiver em boa conexão, vai que o seu Mercúrio tá ali em Libra e ainda tem uma Vênus super bacana ancorando, tá? Diminui muito essa debilidade, tá bom? Seu mapa é diurno também, tá? Então, sempre aprender a analisar pesos e medidas. Se você tem a base do fundamento bem estabelecida, você consegue fazer essa análise tranquilamente, tá? Então, nós temos um movimento agora que, ó, o giro, ele vem, e ele vem a galope, tá bom? Então, observar também, porque a gente já vem de um processo de 2 eclipses nos 2 meses anteriores, né? Então a gente teve um eclipse em Libra em final de março, um eclipse em Áries agora em abril, e já na entrada, né, no finalzinho de abril, nessa nesse movimento para maio, Marte também vai estar ali em Áries agora, tá? Então a gente tem todo um movimento que vai se estruturando e que vai mudar muito o tom das coisas para o segundo semestre, tá bom? O que eu tô dizendo para as pessoas quando eu faço o mapa? É assim, ó, aprenda a jogar o jogo da situação que você está vivendo, sabe? Aquela coisa de saber muito bem como se movimentar, ter muita cautela para a informação que a gente absorve e que a gente passa, claro, tá? Então a gente tem esse marco de mudança, tá bom? Para quem é mais relevante? É relevante para todo mundo? A gente sabe que nem tudo é tão importante, né? Mas os trânsitos de Saturno e Júpiter, a gente sempre avalia eles em conjunto, tá? Por quê? Porque eles são os dois construtores do zodíaco. Então eles são os mais lentos dentro da ordem caldaica. Entrou no mapa, tem que bater no olho nos dois para ver o que eles estão dizendo para aquele período. E perceba que nós temos então esse Saturno passando por um signo mutável, e agora o seu comando vai para um signo mutável. Ou seja, o que representa o signo mutável na astrologia? A gente sempre tem um cardinal, um fixo, um mutável, certo? O mutável é o final das estações, ou seja, o giro vem para um novo ciclo. Esse novo ciclo ele vai se abrir de 2025, que a gente vai ter esse Júpiter daí entrando lá, né, numa dignidade, glória a Deus, em Câncer, mas a gente já vai ter o que, ó? Um cheirinho de Saturno em Áries em 2025, só que ele só entra realmente lá em 2026, tá? Então, assim, a gente está num processo importante, tá? Fiquem atentos. E, claro, para cada pessoa, isso corresponde a uma área do mapa. Não existe uma receita de bolo que é a mesma coisa para todo mundo, tá? Ah, Júpiter vai entrar em Gêmeos e vai expandir a comunicação. Não existe isso, isso não quer dizer nada, tá? Depende do contexto de mapa. Se você, abençoado, assim como o Joe, tem pontos assim, no início dos signos mutáveis, tá? Então, quais são os signos mutáveis? Sagitário, Gêmeos, Virgem e Peixes, tá? Essa entrada de Júpiter ali na virada do dia 25 de maio para frente, ela tem muita ênfase, tá? Ela já pode mostrar que veio para esse período longo, que é o ciclo aí de Júpiter em Gêmeos até junho de 2025. Tá preparado? Então, aqueça os motores e vamos que a adaptação é necessária. A mudança vem, a gente só tem que aprender a nadar, né, com ela, tá? Ou assim, ou andar a galope mesmo, né, e ver para onde vai. A gente vai ver então aqui os trânsitos de uma maneira geral, mas sempre pensa em relação ao seu mapa, tá? A astrologia natal ela é individualizada, não existe essa coisa que é a mesma coisa para todo mundo, tá bom? Então, assim, sempre pensa, em primeiro lugar, por onde está passando, tá? Tem algum ponto que está conectando? Tem algum aspecto que está fazendo? O que que isso representa nesse movimento, tá? E perceba que os ponteiros nos trânsitos, eles são o quê? Eles são os ponteirinhos de um relógio, tá? Eles são indicadores de onde eu venho, onde eu tô e para onde eu vou, tá bom? Então, como a gente está olhando para uma questão futura, qual é o desenvolvimento dos assuntos, mas que eu estou vivendo agora. Nada vem do nada, entende? Então, tenta conectar esses pontinhos, que isso é interessante, porque você vai percebendo que existe uma questão temporal, tá? Na astrologia, e você aprende muito, né, se conectando com o seu mapa e fazendo essas verificações, inclusive com nota astral. Então vamos lá.
Bom, já no início do mês, nós temos Plutão em processo de retrogradação. Para quem usa o ponteiro, tá? Eu não uso os geracionais, eu uso muito mais eles em análises coletivas, tá? Mas por que isso aqui é interessante? Porque esse Plutão, ele tá bem no início de Aquário, só que ele vai voltar para Capricórnio. Então, essa coisa, Plutão entrou em Aquário. Sim, porém ainda não, né? Com grande ênfase, porque ele só vai realmente virar o ciclo para Aquário de vez e não olhar mais para trás para Capricórnio no final do ano para frente, né, para 2025, tá? Então, se você usa esse ponteiro, se você, por exemplo, tem uma Lua conectada com Plutão, se você tem um ascendente conectado com Plutão, para você pode ser mais relevante do que para mim, que Plutão não faz nada no meu mapa. Ele está lá solto, sem aspecto. Eu só sou da geração de Plutão em Libra, tá? Então, aqui pode ser um processo, mas lembra que Plutão é muito lento, tá, gente? Super lento para uma perspectiva humana, tá bom? Então, observe esse início de retrogradação, pega quando ele entrou ali e se teve algum impacto no seu mapa, o que agora ele retoma. Lembra que uma retrogradação não é assunto novo, tá? Não é, vai surgir uma coisa que é uma completa novidade, não. Dentro dessa perspectiva dessa cúspide de Aquário para Capricórnio, tem algum ponto específico no seu mapa? Tem alguma coisa tensa acontecendo, né? Porque isso aqui é lento, então que vem vindo de 23, tá? E aí vai depender das condições do seu mapa. Por exemplo, pegou um eixo 6 e 12, né? Poxa, pegou meu Sol no eixo 6 e 12, tá? Teve alguma condição com figura paterna? Teve alguma tensão? Teve alguma internação? Como que foi a questão de saúde? Tá? Teve alguma situação no trabalho, né? Então aqui pode ser, não que é a mesma coisa, mas existe uma retomada desse assunto, tá? Depois, na sequência, o Sol faz um sextil com Saturno. Sextil é um aspecto benéfico, sutil, precisa de um certo desenvolvimento, tá? Aqui nós temos muito dessa questão da gente entender a realidade que está nos cercando, tá? E que já vem vindo, e aonde que a gente tem que ter um pouquinho de maleabilidade, tá? Mas, de novo, de acordo com o que eu estou percebendo, com o que é tangível, né? Então, não é só eu ficar nesse cenário imaginário, o que poderia ser, como eu faço tal coisa. Tá, peraí. Dentro das condições da minha realidade agora, eu consigo fazer alguma coisa ou não? Porque aqui é muito do que a gente tem na mão, tá? E pode ser muito sutil, às vezes pode ser uma percepção que a gente tem a respeito de algum assunto, sabe? Nossa, olha, agora eu consigo identificar algo que eu não estou identificando, sabe? Eu consigo ver, assim, algum assunto com uma certa sensibilidade que antes eu não tinha, tá? Então, aqui a gente tem também dois pontos na astrologia que são pontos de hierarquia, né? Então, às vezes, pode ser alguma coisa dentro de um contexto hierárquico que a gente está inserido. Óbvio que o ideal é que você veja também quais são as áreas de comando. Saturno comanda a área de Capricórnio e Aquário, e o Sol comanda a área de Leão. Eles estão agora conversando. Essas áreas, elas podem estar interconectadas nesse período, tá? E lembra que não é exatamente no dia 7, é um processo que vem acontecendo, porque o Sol, ele tá ali desenvolvendo, né? Ele tá em Touro já desde o finalzinho de abril, né? Então, o que já vem meio que mostrando, tá? A realidade, digamos, plausível e palpável da vida, e aonde a gente tem que fazer o ajuste, tá? Depois nós temos uma lua nova em touro, nós vamos ter vídeo só para as lunações, que as lunações elas são importantes, tá? Então a gente começa um novo ciclo, o sol e a lua, numa lua nova, eles estão o quê? Juntinhos, conectados, tá? E a gente começa um processo que vai ter um ápice, inclusive, nos próximos 6 meses. A gente ainda tem vários pontos aqui, né? A gente tem uma lua nova em touro, Júpiter ainda está em touro, porque ele só muda no final do mês, né? Então, pensar muito nessa questão. Onde que é a área de touro do meu mapa? Poxa, é casa 6. Então tá, como que tá o trabalho, como que tá a rotina, como está o meu dia a dia, como que estão os meus processos de trabalho, como eu trabalho, onde eu trabalho, que tipo de trabalho eu estou executando, como que está a minha saúde, né? Tem alguma coisa que eu estou meio que sendo um pouquinho relapso no último ano, porque Júpiter está lá, e Júpiter em touro, ele é muito estável, mas ele pode, às vezes, tender uma certa procrastinação, sabe? Uma certa indulgência, né? Claro que vai depender de onde está Vênus no seu mapa, tá bom? Mas pode ser um momento interessante para você começar a estruturar algum projeto novo também em relação ao que você quer dentro dessa área de touro do seu mapa para os próximos 6 meses. Lembra que touro é o quê? É trabalho, tá? É trabalho bruto. Então, assim, ó, arregaçar as manguinhas e ver o que precisa ser feito.
tá? E estruturar esse passo a passo, tá? E ver realmente onde que eu tenho que focar um esforço para eu ter um resultado que eu possa mensurar, que eu possa visualizar, que eu possa entender, cara, eu tô aqui nesse ponto, eu quero chegar no próximo ponto e eu vou tendo que mensurar para ver se eu tô andando para frente ou se eu tô estagnado. Depois nós temos uma Vênus fazendo um sextil com Saturno, também um aspecto sutil, benéfico, dois signos aqui que envolvem, né, essa sensibilidade, né, que é mais introspectivo, tá? É um bom momento de conexão, por exemplo, se isso aqui pega áreas interessantes, por exemplo, mais ocultas, né? Às vezes é um momento onde a gente pode se conectar, né, com a nossa verdade, com como a gente está se sentindo, com o que eu gosto, com o que eu não gosto. Às vezes é um momento também, sabe quando a gente aprende a traçar limites saudáveis, por exemplo, se isso aqui pega áreas de relacionamento, tá? Às vezes pode ser uma percepção muito sutil. A gente às vezes começa a entender algo que antes não estava entendendo, mas com uma certa sutileza, tá? E aí começa realmente a traçar esses limites do que eu gosto, do que eu quero e do que não me serve mais. Aqui também favorece conciliações e acordos, tá? Depois nós temos Mercúrio ingressando em Touro. De novo, Touro é o signo mais fixo, mais perene, mais estruturado, tá? Esse Mercúrio ele vem passado de uma retrogradação em Áries, que é o quê? É o contrário, né? É acelerado, é tudo ao mesmo tempo, é o ritmo, né, de ideias, mas num processo de retrogradação. Então teve uma revisão, uma reavaliação ali. E agora vem esse Mercúrio, tá? Peraí, o que que eu peguei então daquele período de abril e o que que agora eu tenho que colocar em prática? Porque não adianta eu ficar dando tiro para todo lado, né? E não estruturar as coisas que eu quero, tá? Mercúrio tem a ver com ideias, claro, né? Com a comunicação, mas Mercúrio rege duas áreas do seu mapa, a área de Gêmeos e a área de Virgem. Então, às vezes a gente percebe essa estruturação muito mais conectada com as áreas que ele comanda do que necessariamente com a área que ele tá. Ah, eu adoro esses comandos aqui, que eu nunca não sei como é que eu tiro isso, né? Mas enfim. Então a gente pode ir percebendo que existe uma conexão ou às vezes um acordo, ou às vezes até uma negociação, que vai se estruturando agora e que pode estar relacionada com essas duas áreas do seu mapa. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem Gêmeos na 7 e de repente Virgem na 10, pode ser acordos de trabalho de carreira, questões de relacionamento, né? Às vezes alguma coisa que precisa ser melhor estruturado, pensado, planejado, tá? Às vezes aquela conversa prática na chincha, como a gente chama no Rio Grande do Sul, né? Mas de questões que vêm inquietando já, tá? Desde essa retrogradação desse Mercúrio em Áries lá em abril. Depois nós temos um Sol no dia 18 fazendo conjunção com Júpiter, tá? Júpiter aqui ele ainda está em Touro, então nós temos uma conjunção dentro de uma perspectiva fixa, tá? Então é como se a gente estivesse consolidando, né, uma situação. Que situação? A situação da área de Touro do nosso mapa? Sim. Porém, perceba que esse Sol rege o signo de Leão e Júpiter rege, né, ele é o comando de Sagitário e de Peixes, tá? Então a gente pode ter às vezes uma consolidação, um fechamento de ciclo, mas de uma maneira muito tangível, prática, objetiva, né? Porque é touro. Touro é realidade tangível, o que eu sinto, o que eu toco, o que eu cheiro, sabe? O que eu preciso realmente ter de esforço do meu trabalho para eu ver alguma coisa tomando forma, né? Então, às vezes, é legal a gente pegar essas áreas, porque a gente está olhando só para onde ele está passando e existem conexões acontecendo. Por exemplo, aqui de repente pode pegar uma área de conhecimento com a própria pessoa, de repente o ascendente, né? Com assuntos, às vezes, do passado. Então, por exemplo, pode ser, às vezes, a pessoa usando o conhecimento que ela tem em prol de um trabalho, né? Mas onde ela tem que colocar um esforço, ou ela tem que fazer um ajuste. Cara, eu estou fazendo isso aqui há um bom tempo, dessa maneira, e não está me trazendo resultado. Não está me dando o retorno de recursos que eu preciso. Então, agora está na hora de eu observar, tá? O que que eu posso fazer? Com o que que eu me identifico aqui para que eu possa fazer uma mudança, tá? Essa mudança ela tem que ser estruturada, ela não é rápida, ela é mais prática, mais assim, faz para ver no que vai dar, né? Mas ela tende a ser interessante, ela tende a ser benéfica, tá? Depois nós temos Marte fazendo uma conjunção com um nó do norte. Então, lembrando que os nodos são pontos calculados, tá? Então, eles não fazem aspectos, eles recebem aspectos. A gente tem uma ênfase de um Marte em Áries, domiciliado, assim, ó, é lá que eu vou, eu quero, né? E a gente tem o nó do norte que já representa isso, o foco, tá? Do nosso desenvolvimento que começou lá desde o ano passado.
Então, observa onde que é a área de Áries do seu mapa, porque aqui a gente tem um ponto focal muito grande, tá? E também, se você for avançado, você já cruza com a posição de Marte no seu mapa. Existe uma correspondência de áreas, tá? Por exemplo, se você, como eu, abençoado, abençoada, que tem Marte em Câncer, a gente tem uma debilidade. E esse Marte está poderoso, mas está fazendo uma quadratura, tá? Para a gente pode ser uma tensão. Agora, para uma pessoa que tem, de repente, Marte em Sagitário, com Júpiter, de repente, em Leão, nossa, isso aqui é uma ênfase de vai, sabe? Pode ser muito legal. Então, depende do contexto de mapa, tá? Teria um pouquinho de cautela, porque assim, Marte é bélico, tá? Se de repente no seu mapa, às vezes, tem uma ênfase aí, sabe aquelas coisas que a gente está procrastinando? E que chega momentos na vida que ou a gente faz ou a vida dá um belo do empurrãozinho, tá? Por exemplo, se isso aqui tá numa área de relacionamento, né? Cara, o que que tá faltando, né? Às vezes a gente tá numa lenga-lenga de relacionamento, vai, mas não vai, é, não é, caso eu compro uma bicicleta. Esse é o momento de tipo, ou vai ou racha, né? E às vezes a gente precisa ter uma postura também, tá? E às vezes a gente aqui é uma exaltação do sol, né? O sol é o eu, o que eu quero, né? A minha própria identidade. Então, às vezes, a gente fica esperando muito dos outros, quando é a gente que tem que, pelo menos, conduzir ou se posicionar, tá? Então, veja aí onde é que é essa área de Marte, de Ares, e vê onde é que tá Marte no seu mapa, tá? Bom, depois no dia 20, nós temos o Sol saindo de Touro e ingressando em Gêmeos. Aqui começa um borogodó interessante, tá? Muda muito o tom das coisas já nessa virada, porque o Sol estava em signo fixo, entra em signo mutável. Aí logo em seguida a gente tem uma lua cheia em Sagitário, que é o signo oposto, né? E, de novo, já começa, tá percebendo que tem um tom aqui antes era fixo, 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 agora mutável. A coisa começa a girar muito mais rápido, tá? Então, onde que estão os 4 eixos mutáveis do seu mapa? Se eles forem os eixos angulares, quais são os eixos angulares? 1, 10, 4 e 7, para você tem muito mais ênfase, porque são os pontos de ancoramento do mapa, tá certo? Então, a gente tem aqui o movimento começa. Eu brinco, a gente começa a ter que dar uma reboladinha, né? E começar também a se abrir para as oportunidades que vão começar a surgir nessa virada do mês para frente, tá bom? Depois a gente vai ter uma lua cheia em Sagitário no dia 23, é uma lua cheia, ou seja, o ponto ápice da visualização de assuntos que começaram a se desenvolver lá em dezembro, tá? Então, assim, onde que está essa área de Sagitário do seu mapa? É casa 10? Carreira, visibilidade pública, né? Onde eu quero chegar, os meus projetos de vida no contexto geral. É casa 7, né? Relacionamento, parceria, sociedade, inimigos, o famosinho ranço. Teve alguma desavença com alguém? Teve alguma mudança nesses últimos 6 meses no padrão das suas relações? Como que tá isso? Agora, não é que o negócio finaliza numa lua cheia, tá? Ele tem todo um ciclo, ele fecha numa lua minguante para nova. Mas aqui eu enxergo, eu enxergo a situação. Inclusive, como a gente vai ter uma conexão aqui, né, de Júpiter com Mercúrio dentro do eixo, tá? Às vezes vem uma informação que nos traz uma perspectiva mais ampla sobre uma situação, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, digamos que esteja num eixo 4 e 10, né? Às vezes situações da vida privada, da vida íntima, tendo impacto na carreira, ou vice-versa, dependendo da posição do seu mapa, né? Quantas vezes a gente tem que ponderar muito, né, a questão da carreira e dos objetivos em relação à nossa vida privada, tá? Então, vê o desenvolvimento que vem acontecendo, tá? Porque isso aí já vem dentro de um fiozinho dos últimos 6 meses, principalmente lá de dezembro, tá? Depois nós temos Vênus, né, fazendo uma conexão com Júpiter. O que é legal? É uma conexão junto com essa lua cheia, então dá uma vitaminada. Por quê? Porque os regentes, né, desculpa, o regente da lua cheia, ela está em uma boa posição em conexão com o benéfico. Vênus está muito bem conectada, tá? Ela gosta de estar onde ela está e ela conjunta. Então, são dois benéficos conectados a essa lua cheia em Sagitário, tá? Ah, então isso é maravilhoso, isso é lindo, isso vai ser tudo de bom, né? Gratilux. Não, gente, depende. Vai que no seu mapa tá pegando Saturno e ativa uma quadratura com Marte, tá? De novo, não é a mesma coisa para todo mundo, a astrologia ela é complexa. Entenda, tá, onde que está pegando ali e quais são os cenários. Por exemplo, uma lua cheia em Sagitário, mas que a regência, que é Júpiter, está conectado com Vênus, traz os assuntos de Vênus para essa alunação também, tá? E os assuntos de Vênus é onde está sua Vênus natal. Ah, é o amor, são as relações, isso de uma maneira bem genérica, tá? Mas vê onde é que está a sua Vênus natal e vê quais são as correspondências da área de Touro e de Libra, que são as áreas que essa Vênus comanda, na realidade, né? Onde ela tem responsabilidade. Depois a gente vai ter vídeo só sobre alunação, tá? Aí nós temos logo em seguida
né, Vênus ingressando em Gêmeos, e aí começa, lembra que já começou com o Sol, né, dia 20 entra, ingressa o Sol em Gêmeos, aí a gente tem a Lua cheia em Sagitário, que é o signo oposto, aí nós temos agora essa Vênus ingressando em Gêmeos, e Vênus ingressando em Gêmeos aqui é assim, né, é a as interações, né, as conexões muito mais rápidas, tá? Principalmente para as questões de alianças ou para onde você tem essa conexão venusiana, tá bom? Por exemplo, Libra e Touro no seu mapa. E principalmente a área de Gêmeos, por exemplo, se você tem a casa 7 em Gêmeos, para você sim tem bastante ênfase para relacionamento, tá? E logo em seguida, o bonitão que é Júpiter vai ingressar em Gêmeos. Então perceba que essa virada aqui, ela é muito importante, porque ela já pode mostrar o tom do que é esse borogodó todo geminiano que a gente tem para o segundo semestre. Porque depois a gente vai ter esse Marte, que ainda está em Áries, né? Passando por Touro e ingressando em Gêmeos, fazendo uma conjunção com esse Júpiter. Tá bom? Então, o que já está acontecendo nessa virada, vai observando o que vai se desenvolvendo e acelerando muito no seu passo de junho, julho e agosto ali, até esse Marte e Júpiter se conectarem lá no dia 13 de agosto, tá? Então já começa a perceber, tá? Gêmeos está muito ligado, por causa de Mercúrio, à informação. Aqui também pode ser o disque-disque, né? Então tem um pouquinho de atenção com a fofoquinha, com o disque-disque, principalmente se estiver numa área um pouquinho tensa, como a 8 ou a 12 e tal, até a 6 no ambiente de trabalho, né? Aqui também pode começar a surgir ideias novas, tá? Já que nós estamos falando de um signo que está conectado a Mercúrio, claro, óbvio, ver o que Mercúrio representa no seu mapa, porque ele representa a comunicação de uma maneira geral, mas ele é domínio de duas áreas. Então, a área de Gêmeos em si e também a área de Virgem, e ele está em algum lugar do seu mapa, tá? Então, por exemplo, no meu mapa ele é um cara muito importante porque ele abre o meu estélio de casa 9 e ele rege dois pontos angulares. Então, tem que fazer a equação. Quais são esses pontos, né? E aonde ele está para você conseguir elencar as possibilidades, tá bom? Se você é super iniciante, começa com onde ele tá. Ah, é casa 7, relacionamento, parceria, sociedade, casamento, tá? Ah, não, Neme, para mim é casa 8. Opa, então observa a questão financeira, principalmente quando envolve outras pessoas, tá? Cuidado com investimentos de alto risco ou super voláteis no segundo semestre. Aqui pode ser, às vezes, segredos que vêm à tona, a verdade que aparece, mas ela pode ser um pouco desconfortável, tá? Conversas, às vezes, sobre assuntos que são meio desagradáveis de tocar. Sabe aquele assunto que está todo mundo ali enxergando, né? O elefante branco na sala, mas ninguém quer falar, né? Todo mundo cheio de dedos. Às vezes tem uma situação que aquilo ali fica impossível. Alguém vai ter que dar esse primeiro passo, né? Então tudo depende de contexto, tá? Mas observa então, porque a gente tem aqui já, ó, 23 entra Vênus, depois logo em seguida Júpiter. O que é legal? É benéfico. Aliás, mais uma dica, porque lembra que trânsitos é o quê? São os ponteirinhos desse relógio astrológico, certo? Se você, bebê, fez ali a sua revolução solar por volta de agosto de 2023, a gente tinha uma quadratura com os dois pontos retrógrados aqui, Vênus e Júpiter. Observa, porque agora eles se conectam. Então, existe um desenvolvimento aqui, a partir de maio, junho, e pode estar conectado com os assuntos ali de agosto que vieram, agosto, setembro, outubro, em tensão, tá? Às vezes aqui pode ser um desfecho. Às vezes um desfecho com Mercúrio pode ser só uma conversa, né? Um esclarecimento, tá? Eu sei que a gente sempre vê coisas assim, nossa, o que vai acontecer comigo, né? Como se todo mundo vivesse num filme de Hollywood, né? Ou numa série de Netflix. E às vezes é simplesmente, poxa, conversei com fulano, um negócio que estava pendente desde o ano passado, que não estava claro, que estava muito num, sabe? Um falou, outro disse, e pelo menos agora clareou o que a gente quer, o que a gente não quer, o que faz sentido, o que não faz, né? Até porque essa mutabilidade, que é esse movimento, exige da gente uma certa adaptação também de ideias. Se você está muito fixo na maneira como você está pensando nas coisas que você acredita, o segundo semestre, dependendo de como pega no seu mapa aí, ele pode te mostrar uma outra verdade, tá? Só tenha um pouquinho de cautela nessa questão de acreditar cegamente em tudo que chega para você. Vai atrás, investiga, vê se é aquilo mesmo, não se empolga com coisas vazias e muito menos com promessas vazias, tá? E aí a gente finaliza o mês com Mercúrio fazendo um sextil com Saturno, sutil, mas é um ponto de ancoramento interessante. E isso é bacana, por quê? Porque a gente teve muito movimento no signo mercuriano, tá? De novo, me parece muito uma realidade, ou uma verdade, ou uma informação que se apresenta, às vezes de uma maneira um pouquinho solta, muito rápida, mas ela vai se mostrar
dentro de algo plausível, sabe? Às vezes surge uma informação ou você tem algo que antes você não tinha, faz você enxergar uma perspectiva ou um olhar ou muda às vezes a tua interpretação sobre um fato, e ali nessa virada do mês concretiza, ou seja, você consegue conectar esse assunto com uma realidade da sua vida, sabe? Então, por exemplo, tem coisas às vezes que você está ponderando já há muito tempo uma decisão, vê onde é que pega, claro, né? Digamos que tenha a ver com a área 6 e a área 7. Pode ser alguma questão de parceria de trabalho, ambiente de trabalho, ou até a finalização, de repente, de algum relacionamento que ficou algum fiozinho solto, tá? Porque lembra que a casa 6 é a 12ª casa da casa 7, né? Então, se você usar derivadas, você pode aprimorar, tá? Bom, temos aqui um marco. Vamos pegar os nossos remos, tá? Tem muita, dependendo do mapa, óbvio, né? Tem muita oportunidade que se abre, tá bom? Mas lembra sempre que um Júpiter, ele é benéfico, porém aqui ele tá numa debilidade, tá? Então, principalmente com a informação, contratos, negociações, tá? Quando a coisa parece muito boa para ser verdade, no seu mapa, se tiver uma boa condição, ela pode até ser, tá? Mas não custa nada, o combinado não sai caro, não fazer nada de boca, ir atrás da informação, tá? Às vezes pode ser também você colhendo benefício de alguma negociação que já vem vindo há um tempo, mas que ainda não tinha se consolidado, tá bom? Tudo depende do contexto do mapa, tá certo? Então você aí do Nota Astral, anota as tuas hipóteses, né? Faz as verificações depois para você ir trabalhando a astrologia na prática mesmo e vendo realmente o que é plausível na sua realidade, tá certo?